Bem, hoje nós vamos falar sobre o deslocamento do equilíbrio utilizando o princípio de Le Chatelier. Nós vimos em aulas anteriores a questão da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio só é alterada pela temperatura, certo? Então, quando um sistema está em equilíbrio, ou seja, a velocidade direta é igual à velocidade indireta, se nenhuma força for aplicada nesse sistema, ele tenderá a permanecer em equilíbrio. Agora, se algum fator externo for aplicado nesse equilíbrio, vai haver um deslocamento. Quais são os itens que a gente deve levar em consideração? A concentração dos reagentes, a pressão e a temperatura. Lembrando que esse deslocamento não vai alterar a constante. A concentração só vai deslocar o equilíbrio por um certo tempo e ele vai retornar ao equilíbrio novamente. Mesma coisa acontece com a pressão. O único que modifica a constante de equilíbrio é a temperatura. Então, levando em conta o princípio de Le Chatelier, diz o seguinte: qualquer força aplicada em um sistema que esteja em equilíbrio, que seja aplicada, esse sistema ele vai minimizar esse fator externo para a reação voltar em equilíbrio. Então vamos ver aqui alguns casos. Concentrações. Lembrando que na minha constante de equilíbrio não entra a substância que esteja no seu estado sólido ou que esteja no seu estado líquido, não é isso? E se você estiver trabalhando, no caso, a pressão parcial dos gases, você só vai utilizar os gases. Então, vamos lá. Para qual lado que esse equilíbrio vai tender se a gente aumentar a concentração do carbono? Carbono grafite e carbono sólido. Vai permanecer o mesmo, gente. Por quê? Não entra na constante de equilíbrio. Está no seu estado sólido. Então, esse aqui entendemos. Agora vamos imaginar. Vamos aumentar a concentração do CO2. Quando você aumenta a concentração do CO2, vai haver uma grande quantidade de CO2. Você perturbou o sistema. Qual lado vai se deslocar o equilíbrio? Gente, se você vai ter muitas moléculas de CO2 aqui, vai haver muitos choques efetivos. Então, o que vai acontecer? Vai haver um deslocamento para a minha direita. Você diz, por que, professor, para a direita? Porque o sistema, no início aqui, eu vou ter muito CO2. Então, ele vai produzir monóxido de carbono. Então, o deslocamento é para a direita. Com o passar de algum tempo, o próprio sistema vai voltar a estar em equilíbrio, porque o CO2, o CO vai ter muito CO desse lado, ele vai equilibrar as ações. Vamos imaginar agora que o sistema esteja em equilíbrio. Se a gente aumentar a concentração de monóxido de carbono, algo semelhante, vai ter muito monóxido de carbono. Essas moléculas, para o sistema entrar, vai haver um desequilíbrio, não é isso? Então, o deslocamento vai ser para onde? O meu deslocamento agora vai ser para a esquerda, porque eu tenho muito monóxido de carbono, ele vai produzir o CO2, dióxido de carbono. Com o passar do tempo, o sistema volta em equilíbrio. Ok? Aí você diz, bom, você falou em aumentar. Vamos supor que agora eu vou diminuir o monóxido de carbono. Eu estou diminuindo aqui, não vai estar em equilíbrio.
Por quê? Ora, essa quantidade é menor, não tem que estar igual. Então, o que vai acontecer? Se aqui tem pouco, o sistema vai minimizar esse dado que eu diminuí. Então, o deslocamento vai ser para onde? Nesse caso aqui, o deslocamento vai ser para a direita. Você diz, para a direita, professor. Eu tirei desse lado. O sistema vai fazer o quê? Repor. Então, vai haver um deslocamento para a direita. Resumindo, se você coloca de um lado, o deslocamento vai para o outro. Se você retira de um lado, o deslocamento vai para o lado que você retirou. Pressão. Para pressão, a gente pode utilizar os termos mol ou pode utilizar os termos volume. Uma maneira mais simples que eu acho é você contar os volumes. Como assim, professor? Ó, se você aumentar a pressão, aumenta a pressão, há uma diminuição, uma contração do volume, certo? Se você diminuir a pressão, dar aquela relaxada, vai haver o quê? Uma expansão do volume. Vejamos, ó. Vamos utilizar aqui a questão do mol. Ó, aqui eu tenho 2 mols de SO2 e eu tenho 1 mol de O2. E aqui eu tenho 2 mols de SO3. Vamos supor que nós vamos fazer aqui, vamos aumentar a pressão do sistema. Quando a gente aumentar a pressão do sistema, o que vai acontecer? Esse sistema vai procurar a diminuir esse aumento de pressão. Então, ó, se aqui aumentou a pressão, diminuiu aqui, certo? Diminuiu não. Houve uma contração, uma diminuição. Então, automaticamente ele vai jogar para lá, ó. Por quê? Num curto espaço, um volume menor, há mais choques efetivos. Se há mais choques efetivos, ele vai produzir SO3 em uma velocidade maior. Então, ó, você aumentou a pressão, o deslocamento vai para onde? Nesse caso aqui, o deslocamento vai para a direita. Ou então você pode só contar os volumes. Ó. Aqui eu tenho 2 volumes, aqui eu tenho 1 volume. 2 mais 1 dá um total de 3 volumes nos meus reagentes. E aqui, ó, eu só tenho esse 2. Então aqui eu só tenho 2 volumes. Então, lembre-se, aumentou a pressão, há uma contração de volume. O deslocamento vai para onde? Menor volume. Ó, 3 é maior que 2, então o deslocamento vai para a direita. Professor, e vamos imaginar que você não tivesse aumentado a pressão. Você tivesse feito uma redução da pressão. Ó, tá? Em equilíbrio. Se a gente fizer uma redução da pressão, reduz a pressão. O que acontece? Uma expansão do volume. Certo? O gás ocupa todo o volume, gente. Não importa a quantidade de gás que você tenha. Se você colocou gás em um recipiente, ele vai ocupar todo o espaço, todo aquele volume. Então, se você diminuiu a pressão, o que é que vai acontecer? Uma expansão do volume. Então, ele vai para o lado de maior volume, porque ele vai preencher todo aquele espaço. Então, ó, no caso, reduzir a pressão. Qual é o lado que ele vai? Maior volume. Então, se eu reduzir a pressão, o deslocamento é para a esquerda. Por quê, professor? Porque esse lado tem uma quantidade maior de volume. 2 mais 1, 3, lá só tem 2. Temperatura. Gente, falando em temperatura, você tem que observar. Antes, eu vou só pedir que vocês me digam, utilizando essa equação bem aqui, ó. Essa equaçãozinha bem aqui. N2 gasoso mais O2 gasoso produzindo NO gasoso. Se a gente levar em consideração a pressão, se a gente aumentar a pressão, o deslocamento
Vai para a direita ou para a esquerda? Pause o vídeo aí, demora aí 5 segundos e me diga. Vai dizer lá no final, vamos pensando aí. Então, ó, voltando aqui agora para a temperatura. Gente, quando a nossa entalpia for menor que zero, vai ser uma reação exotérmica. Quando a nossa entalpia for maior que zero, vai ser uma reação endotérmica. Então aqui eu vou ter exotérmica quando eu calcular minha entalpia e quando eu calcular minha entalpia for maior que zero, eu vou ter um sistema endotérmico. O que eu devo observar? Gente, a primeira seta aqui, ó, a seta de cima, a reação direta, vai sempre valer para esse dado. Então, se aqui é menor que zero, eu sei que a minha seta de cima aqui é exotérmica. E a seta de baixo, que é a reação contrária, vai ser endotérmica. Então, exotérmica favorece com a diminuição da temperatura. Endotérmica favorece com o aumento da temperatura. Nesse segundo exemplo aqui, ó, diz que a variação é maior que zero, a variação de entalpia. Então, isso aqui vale para a reação direta. Então, como aqui é maior que zero, a reação para a direta vai ser endotérmica. E a reação contrária vai ser exotérmica, ok? Então, vamos lá. Nós sabemos que reações endotérmicas favorecem com o aumento de temperatura. Reações exotérmicas favorecem com a diminuição da temperatura. Então, vamos lá. Para qual lado vai o deslocamento se a gente diminuir a temperatura nesta reação 1? Diminuir a temperatura. Qual é a reação que é favorecida? A reação que é favorecida é a exotérmica. O deslocamento vai para qual lado, gente? Se essa daqui é a exotérmica, o deslocamento vai para a direita. Por quê, professor? Porque a reação exo é sim menor que zero. Professor, e se aumentar a temperatura? Se você aumentar a temperatura, isso é o contrário. O deslocamento, a exotérmica vai para a direita. E se você diminuir a temperatura, ele vai vir para a esquerda. Ok? Então vamos lá. No segundo exemplo, você já sabe que a reação direta é endotérmica e a indireta é isso. Se você aumentar a temperatura, ó, endo, vai para onde? Ela vai para a minha direita, ó. O deslocamento vai para lá. Bom, e se você fizer o contrário, professor? Se você diminuir a temperatura, olha, se eu diminuir a temperatura, vai para o lado exotérmico. Então, aumentou a temperatura, favorece a reação endo. Diminuiu, favorece a reação exo. Bem, voltando aqui sobre a pressão. Não vamos utilizar a temperatura, vamos utilizar a pressão. Eu aumentando a pressão, para qual lado que vai este deslocamento? Vai para a direita ou para a esquerda? Quantos volumes? 1 e 1. 2 volumes. Do outro lado, 2 volumes. Então, aqui nesta equação, não há deslocamento se você aumentar ou diminuir a pressão, porque os volumes são iguais. Ok? E eu não coloquei aqui, mas caso você pergunte, professor, e os catalisadores deslocam o equilíbrio de uma reação? Não. Por quê? O catalisador, ele favorece tanto a reação direta quanto a reação indireta. Então, ele vai aumentar a velocidade da reação, ele diminui a energia de ativação, certo? Mas ele favorece tanto a reação direta quanto a reação indireta. Então, catalisador, ele não influencia no deslocamento do equilíbrio. Quem é que influencia no deslocamento do equilíbrio? Concentração, pressão e temperatura. Lembrando que o único dessas grandezas aqui, a única dessas grandezas que modifica
A Kc é a temperatura. O único que modifica o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Esses outros, aqui, ó, concentração, pressão e a própria temperatura, elas deslocam o equilíbrio. Depois o equilíbrio, o sistema minimiza esses danos e o sistema volta a estar em equilíbrio.